Tirando algum imigrante que comprou o carro muito cedo, a grande maioria dos imigrantes chegou a usar aquilo pelo menos uma vez. E não são poucos, não é? Num comboio eu nunca dormi no chão, mas vi muita gente a dormir nos corredores. O típico garrafão e mala de cartão é típico ainda do meu tempo. O garrafãozinho, que quando chegou a Vila Formosa já estava vazio. As linhas de comboio tiveram esse papel de unir as pessoas. Hoje, eu comparo a linha da Beira Alta dos anos 60 e 70 como a 25. A autoestrada. Era uma via de comunicação de excelência e muito movimentada. As pessoas de Viseu vinham a Monguada apanhar o comboio para ir para o estrangeiro, porque não havia a ligação Viseu, o ramal que vinha de Santa Combadão, diretamente a Viseu, mas a linha internacional era a linha da Beira Alta. A minha primeira vez foi quando emigrei, a 20 de outubro de 1970. Embarquei em Lisboa, no comboio, ainda a vapor. Mas quando cheguei aqui à hoje cidade de Mangualde, na altura Vila, claro que a minha estação era Mangualde. E como era Mangualde, parámos, despedimos da família, naturalmente, comovente tudo. Depois de ter chegado do ultramar, das antigas colónias da Guerra do Ultramar, é chato ter que emigrar. Claro que nessa altura o coração da gente vai partido, depois de se despedir da família, não é? E o meu pedido foi à Santa Mãe, por intermédio da Nossa Senhora, para que eu me desse saúde e sorte para ganhar para uma casinha. E isso assim, graças a Deus, aconteceu. Os 203 quilómetros separam a Pampilhosa de Vilar Formoso por via férrea. Esta é a Rota da Beira Alta, a linha que durante décadas conduziu centenas de milhares de passageiros em busca de um mundo novo. Quando comecei a ler o livro do Saramago, A Jangada de Pedra, não me tinha exatamente apercebido bem dessa ideia engraçada de uma península ibérica à deriva que flutuava, afastada da Europa. Mas o que é facto é que nós estamos espartilhados entre o mar e a Espanha. E isso afasta-nos completamente da Europa. E, portanto, a abertura de Portugal através do caminho de ferro à Europa foi fundamental. Na segunda metade do século XIX, Paris era a luz da Europa. Era de lá que vinham as ideias, eram de lá que vinham os livros, que vinham as modas, que vinham as novas ideias para dinamizar um país. E, portanto, nós queríamos era chegar a Paris sem ter de passar por Madrid. E esse é um dos objetivos da construção da linha da Beira Alta. Em 1880, a linha do leste era a única ligação de Portugal com a Europa. Mas tudo mudaria em apenas 2 anos. Numa experiência inédita, a linha da Beira Alta foi construída por 2 equipas em simultâneo. Uma partiu de Vilar Formoso, a outra da Figueira da Foz, um ramal da linha da Beira Alta. Encontraram-se depois aqui, em Nelas, em 1882, cravando na pedra o momento histórico. Toda a obra de caminho de ferro é difícil.
é a construção civil no seu expoente máximo, tem pontes, tem viadutos, tem túneis, tem estações, tem via férrea, tem restabelecimentos, portanto nós tínhamos passagens de nível, agora temos passagens superiores, passagens inferiores, tem tudo. Na Beira Alta foi preciso, digamos, encontrar ali uma forma de ir escavando, ir perfurando e ir avançando. A Beira Alta era uma coisa que era única neste país, porque a Beira Alta construiu a linha toda, de ponta a ponta, dentro dos prazos, inaugurou tudo no mesmo dia, uma linha com 200 e tal quilómetros, toda feita de uma vez, não me lembro assim de mais nenhuma. Os quilómetros iniciais da linha da Beira Alta são brutais do ponto de vista do que é a exigência de pontes, a exigência de túneis. Nós temos o viaduto das Várzeas, que é uma ponte lindíssima, 350 metros, toda metálica. A ânsia de chegar à Europa tinha, contudo, um entrave: os espanhóis. Todo o desenvolvimento da rede ferroviária espanhola é feito de costas para Portugal. E, portanto, quando nós construímos a linha da Beira Alta, o caminho de ferro mais perto está em Salamanca e não há qualquer interesse espanhol em fazê-lo chegar à fronteira portuguesa. Essa linha acabou por ter que ser construída por portugueses, com subsídio português, porque nenhuma companhia espanhola o quis fazer. E atrasou-se 6 anos. Um dos símbolos de Mangualde era a estação do comboio, porque as pessoas esquecem-se que quando começou a fábrica da Citroën, carregavam na estação de Mangualde os 2 cavalos e os carros que iam no comboio. E foi um marco, ainda lá está embaixo na estação dos comboios, a rampa onde o comboio recuava, a carruagem recuava e os carros subiam e iam de comboio para vários países do mundo, sobretudo para a França, não é? Eu nasci numa aldeia ali pertinho de Mangualde, à beira da linha de comboio. Quando éramos pequenos, com 4 anos ou 5, íamos pôr pregos no carril de comboio. E o comboio passava e esmagava os pregos. Depois punhamos outra vez, tornava a esmagar, ficava fininho. Nunca ninguém se aleijou aqui nesta aldeia. Era a vossa brincadeira? Era uma brincadeira, entre outras, não é? Tinha um certo espírito de Beira Alta que é engraçado, que durou muito. Nos anos 60, nas viagens que eu fiz, eu lembro perfeitamente de uma coisa que era muito engraçado. O revisor, quando, em todas as paragens, quando descia do comboio, tirava do bolso daquele casaco grande que tinha um bocado de desperdício e limpava os 2 corrimões da porta por onde ele saísse. E o puxador, tudo aquilo sujava imenso com o fumo das locomotivas e tudo isso. E as caixas são como estas, quer dizer, exteriormente forradas nestas ripas de madeira, envernizadas, e são muito bonitas. Uma das frases engraçadas do Fontes Pereira de Mel, também o grande ministro, pai da ferrovia, o grande entusiasta, diz qualquer coisa como: eu sou tão entusiasta pelo caminho de ferro que se eu pudesse obrigava toda a gente a andar. Porque não é só o abrir ao estrangeiro, também é bom que a gente perceba como populações, sobretudo esta zona do interior, como a vida delas se tornou diferente pelo facto de poderem circular. As tais coisas, ver outros mundos, mesmo que os outros mundos fossem uma vila ou uma cidade a 50 km ou a 100 km. Isso fazia toda a diferença. Senhores passageiros, o comboio regional, CP Regional, com destino a Vilar Formoso e partida às 12 horas e 59 minutos, sairá na linha número 2. Eu quero para Santa Combadão. Bicicleta, é isso? Não, não quero bicicleta, quero comboio. Está bem, mas o lugar tem que ser de bicicleta. Quero sénior.
Está bem, vá para ali, está seguro, amiga, vai. Nos primeiros anos da linha da Beira Alta, tanto o tráfego de pessoas como o de mercadorias ficou muito aquém do esperado. Mas pouco tempo depois, haveria de chegar o comboio que a transformaria na verdadeira rota internacional portuguesa. O Sud, um dos grandes expressos europeus, abandona a linha do leste e passa a entrar em Portugal por Vilar Formoso. Que efeito é que isto tem? Para já, reduz o percurso para Paris em cerca de 200 km. Ora, 200 km em termos de tempo naquela época era uma redução significativa. Estamos a falar de mais de 5 horas de diminuição do tempo de viagem. A linha passa a ser o mais importante trajeto ferroviário para o estrangeiro. E sabemos que entraram imensos cineastas, atores de cinema, escritores, jornalistas americanos, jornalistas ingleses. Digamos que o Sud Express europeizou Lisboa. Nos primeiros anos, o Sud Express era um comboio pequeno. Quando trazia 20 passageiros, era motivo de notícia nos jornais. Mas tudo isso mudaria a partir de 1933. O terror que se vivia na Alemanha nazi ou nos territórios ocupados pelos nazis estava a levar milhares de judeus a fugirem e a procurarem abrigo noutros sítios. E, portanto, isso levantava um problema, como nós hoje em dia infelizmente assistimos, quando as pessoas fogem em massa, ninguém as quer receber. Lui, il a demandé que je lui montre ma main. Bon, j'avais juste 18 ans et mes parents m'avaient offert une chevalière. Et il m'a enlevé la chevalière plus ma montre. Aristides de Sousa Mendes decide fazer diferente. Contra ordens expressas de António de Oliveira Salazar, o cônsul português em Bordeus passa em semanas milhares de vistos a refugiados judeus que rapidamente embarcam no Sud Express para Portugal. E é assim que nós temos, de repente, a subida de números, dos tais 20 passa a 50, depois a 100, depois a 200, depois a 2000 por dia. E, portanto, as 2 últimas semanas de junho, temos uma média, se calhar, de 2.000 pessoas a entrar por dia, de comboio e de carro, mas maioritariamente de comboio. E, portanto, as pessoas vão se juntar aqui nas aldeias e trazer panelas com sopa, pão, fruta. Pelas 5 horas da madrugada, o movimento cessava. Ao longo da gar, num silêncio de cansaço, dormiam as coisas e as pessoas, as bagagens e as famílias, as malas, os embrulhos e os saquinhos, os avós, os pais e os netos. Era a hora de recolher. Numa primeira fase, dormiam em cima das bagagens, no cais, na gar, no sítio onde nós estamos, que era na altura um cais aberto, tinham que esperar 36, 40 horas para terem os passaportes carimbados e poderem entrar. Muitas das que chegam dizem coisas extraordinárias como chegámos a Portugal e luzia o sol radioso. E nós sabemos que naquele dia chovia a potes. Mas para estas pessoas, de facto, a certa altura, só o facto de terem passado a fronteira e de estarem aqui, nesta linha, terem entrado aqui, era importante. Nos anos 50 há um completo virar do tipo de passageiro que utiliza a linha da Beira Alta para ir para o estrangeiro. Deixa de ser o cliente de luxo e passa a ser o cliente da mala de cartão. É mesmo assim. 2 malas de cartão numa terra de França. Um português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português... Todo o percurso daqui de comboio
até Vila Formoso, foi sempre naquela angústia. Eu tive que tentar dizer, opa, não há problema nenhum, a moto vai, não tenho problema nenhum, porque temos os bilhetes até Geneva, depois em Geneva eu falarei, que já falava francês, falarei lá se houver algum problema. E foi assim que aconteceu. O êxodo de portugueses dos anos 60 é provavelmente a maior onda de imigração na Europa do pós-guerra. Muitos vão a Salto, mas outros tantos embarcam nos recém-criados comboios de imigrantes. Essa primeira viagem lembro-me perfeitamente. Quando chegámos a Vila Formoso, ainda fomos interpelados pela antiga PDGS, que nos fez ali a revistar e mais isto, mais aquilo, documentos, estava tudo legal, com a respectiva licença militar, que foi bem paga na altura. Depois de ter vindo do ultramar, ainda tivemos que pagar para ir emigrar, e depois lá entramos em Espanha. Chamam-lhe o Expresso Internacional ou o Internacional. Era um comboio que tinha duas metades, uma saía de Lisboa, isto aparece mais ou menos por 1970. Uma metade sai de Lisboa, outra metade sai do Porto, encontram-se na Pampilhosa e daí seguem até Irún, Landeia. Aqui, assim, são territórios muitíssimo pobres. Não têm agricultura quase nenhuma. Não tinham indústrias, não tinham nada, portanto as pessoas têm que emigrar. Mas mesmo as que emigraram clandestinamente, quando conseguem legalizar a situação, vão utilizar esta linha para voltar a casa, voltar à aldeia, para passar o Natal, ou para passar as férias grandes, ou para matar saudades. Eles que chegam, novos e velhos, homens, mulheres e crianças, indivíduos isolados ou famílias completas. Vêm passar o Natal com as famílias ou vêm com as famílias para passar o Natal. Na terra que é deles, que é nossa. Ao fim de um ano de trabalho na Alemanha, vim passar as merecidas férias, não é? De comboio também. E já com um pequenino rádio que eu tinha comprado para ouvir o relato de futebol. Qual é o meu espanto? Em que, depois de Paris para cá, encontrei imigrantes em França que traziam espanto. Eu fiquei espantado. Um colchão dentro do comboio. Eu assim, meu Deus, que é isto? Aquele comboio chegava na altura junho, julho, agosto, setembro, Páscoa e Natal, que era mais de 6 meses, era 1000 pessoas por viagem. 1000. A maior receita que nós fizemos em 1984, só para ver, como eu costumo dizer, pirulitos a 12.500, que ainda eram escudos, fizemos 1000 contos, atualmente são hoje 5.000 euros. E a vender cervejas a 10 cêntimos ou menos de 10 cêntimos. Vendíamos 360 cervejas por cima e 360 cervejas para baixo. E quando iam, por exemplo, aqueles contratados da Suíça, levávamos aos 700 e 800, tínhamos de servir pequenos almoços, só que já não era no restaurante. Íamos com termos de café com leite, eram uns bolos. Agora, complicado, porque as pessoas durante a noite queriam dormir, então deitavam-se nos corredores. E nós, para passarmos por cima delas, não podíamos passar por cima delas, aquilo era muito complicado. Queríamos muitas vezes ir às casas de banhos, não tínhamos casa de banho porque as malas estavam lá. Aquilo era terrível. Passaporte do meu marido, que saiu do país para não fazer o serviço militar, portanto, para não ir para a guerra colonial, e que chegou a Paris e tinha muito pouco dinheiro e viu-se muito aflito até eu chegar lá.
Magda de Avelar Pinheiro tinha apenas 20 anos quando, em 1970, deixou os pais e Portugal para se juntar ao então namorado em Paris. Fugiam da guerra, do serviço militar obrigatório e da censura. Pedro de Sousa foi a Salto, mas Magda atravessou a península numa viagem de mais de 30 horas de comboio. Só fui capaz de dizer 2 dias ou 3 antes de ir. E foi um choro naquela casa que não se imagina. Eu quase que agora, a dizer isto, quase que choro outra vez. E o meu pai, coitadinho, foi-me levar à estação, apesar de tudo. Apesar de ficar tristíssimo por eu me ir embora. No quarto onde dormíamos, comíamos, ele pintava, eu estudava. Mas depois foram tempos em que se viveu muito mal. Os imigrantes portugueses eram pessoas simpáticas, não é? E nós conversávamos com eles eram umas pessoas simpáticas. É claro que nós não podíamos abrir muito o jogo, não é? Porque, apesar de tudo, não sabíamos até que ponto é que havia ou não, para além dos pitos que eram visíveis, os que eram informadoras, e, portanto, não dizíamos ao que íamos. Após o 25 de Abril, ao contrário do Álvaro Cunhal, que vem do avião, Mário Soares resolveu vir de comboio. E entra em Portugal, aqui pela fronteira de Vilar Formoso. E eu penso que é exatamente em Vilar Formoso que o Alfredo Cunha, que era um jovem fotógrafo na altura, tinha como incumbência vir fotografar Mário Soares, que ele não sabia exatamente quem era. Mas pronto, ia fotografá-lo. E então entra na estação, entra no comboio e há uma pessoa, um homem que se levanta e diz: "Epá, primeiro português, dê-me cá um abraço." E começaram na conversa, e ele disse: "Então o que é que está aqui a fazer?" "Vinha fotografar o Mário Soares." "Epá, esse sou eu." O essencial para nós é mantermos a unidade das forças democráticas. Nesta sexta-feira de abril, não mais do que 10 passageiros irão apanhar o comboio da Guarda rumo a Vilar Formoso. A linha é hoje apenas uma névoa dos tempos áureos da década de 80. Por aqui chegaram a circular mais de 30 comboios por dia, um fluxo de tal forma intenso que acabaria por marcar de forma dramática a Beira Alta. É uma das maiores catástrofes ferroviárias de sempre em Portugal. 2 comboios circulam na mesma via, mas em sentido contrário. Alcafaz, 18h40. A tragédia acontece. Um cenário aterrador. Carruagens descarriladas, caídas para a parte sul da linha férrea, outras para a parte norte, e uma delas que estava fora dos carris arderem completamente, um incêndio pavoroso. Em 1985, Américo Borges era comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. No dia 11 de setembro, recebeu uma chamada que nunca mais irá esquecer. Em Alcafaz, 2 comboios tinham acabado de colidir. O que é que viu? Uma amálgama de ferros torcidos, como ainda está à vista, feridos que eu nunca me convenci que fosse possível retirar vivos das carruagens, e mortos.
a determinada altura, eu vi-me à porta da carruagem e o bombeiro, que tinha sido o motorista do autotanque que me levou, disse-me assim: sai imediatamente daí, porque senão o senhor vai morrer carbonizado. E ele tinha efetivamente razão. Numa linha de via única como é a da Beira Alta, os cruzamentos de comboios só se efetuam nas estações. Naquele fatídico dia, o atraso do comboio internacional com destino à França obrigou a sucessivas alterações do local de cruzamento com o comboio regional. Enquanto que em Inglaterra, na década de 1920, já não havia nenhuma estação que não tivesse os sinais conjugados com os sinais da estação colateral, isso em Portugal não existia mais de 60 anos depois. E, portanto, eu diria que Alcafaxe era um acidente à espera de acontecer. Dos voluntários de Canas de Senhorinha e presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, foi dos primeiros a chegar ao local em socorro das vítimas. Aqueles trabalhadores ferroviários que cometeram os erros foram apanhados numa armadilha proporcionada pelo sistema em que estavam a trabalhar. Uma senhora estava nessa primeira carruagem completamente imobilizada por todos os ferros e não se conseguia mexer. Conseguia entrar na carruagem de gatas, porque a carruagem estava tombada, e a senhora tinha uma frase que repetia, se calhar também um pouco fruto do nervosismo: tenham calma, eu estou bem, trabalhem devagarinho. Eu repetia aquilo e eu dizia assim: eu no lugar da senhora gritava, afustava e não sei o quê, e a senhora, uma calma olímpica. Juntaram-se ali centenas de bombeiros. Não conseguimos fazer mais nada a não ser salvar a vida de algumas pessoas que iam na primeira carruagem do Sud Expresso, quanto às outras que ardiam. Só conseguimos retirar os corpos completamente carbonizados. Há cenas que eu, 1000 anos que viva, nunca mais esqueço. Uma mãe com uma criança agarrada a ela, que eram 2 bolas, a mãe uma bola maior, como é evidente, e o bebê ou a criança uma bola mais pequena. São imagens que eu nunca mais poderei esquecer. Rapidamente é decidido avançar, no caso da Beira Alta, com a modernização da linha em 1988, que depois fica concluída em 1999, isto são coisas que demoram tempo, mas principalmente é decidido a implementação do sistema de controle automático de velocidade, o denominado Convel, bem como o alargamento à rede, ou a instalação na rede, do rádio Sol Comboio, ou seja, um sistema de rádio que permite contactar com os maquinistas dos comboios. Se bastava este sistema de rádio ter existido na altura, Alcafaxe não tinha acontecido. Alcafaxe mudou a segurança ferroviária em Portugal. Os comboios passam a estar equipados com o Convel, um sistema a bordo que recebe informação dos sensores ao longo da linha e gera os limites de velocidade. Mas mais segurança não ajudaria a manter um grande número de passageiros por muito mais tempo.
Este é o restaurante Sud Expresso, que era das carruagens que eu mais gostava. Quem desenhou estas carruagens e fabricou percebia mesmo de comboios, porque estas carruagens eram completas. Tinham uma boa cozinha, um bom bar e uma boa sala de restaurante. Eram muito bonitas. António Carvalho serviu durante 40 anos os comboios internacionais portugueses. Os passageiros da grande classe tinham direito a pequeno almoço e a jantar. Estava incluído no bilhete. E era engraçado porque o jantar eles podiam comer e beber o que eles quisessem. Claro que na carta não estava isso escrito. Era engraçado também os brasileiros, quando sabiam que isso estava incluído, eles já não queriam saber o que era o prato. Diziam, quer tudo a que tem direito. Um grupo de cantores foram fazer uma homenagem ao Olympia a Paris, que era da Amália, em homenagem à Amália. O Marco Paulo também ia, mas não quis ir de comboio, foi de avião. Durante 2 décadas viu os comboios cheios de mochileiros, imigrantes, turistas e contrabandistas, mas tudo mudaria a partir de meados dos anos 90. E em 2020, a Covid fez soar o sino de uma morte anunciada. O último dia foi uma desgraça. Vinha a cozinha fechada, bar fechado, não servíamos nada, só dávamos águas para quem quisesse águas e dávamos assistência às camas. Chegámos a Lisboa, era para ser 15 dias, passou 1 mês, 2 meses, é quase 1 ano. Ao fim de 1 ano, a CP e a Renfe decidiram não pôr mais o comboio porque eles disseram que dava prejuízo, eles já diziam isso há muitos anos, aproveitaram, o comboio teve 1 ano parado. Quase 1 ano, e no dia 31 de dezembro de 2021 acabaram com o comboio. Atenção, senhores passageiros, dentro de momentos chegaremos à estação de Celurico da Beira. Ao desembarcar, tome atenção à distância entre o degrau e a plataforma. Próxima estação, Celurico da Beira. A 18 de abril de 2022, a linha da Beira Alta funcionou uma última vez antes de encerrar para obras. O grande objetivo da modernização é aumentar a segurança e reduzir tempos de percurso naquela que é ainda hoje considerada a grande linha internacional portuguesa. Uma obra que se atrasou no tempo, mas que promete trazer mais mercadorias e passageiros à Beira Alta. Será que consegue? O que faz muita falta não é animar a malta. O que faz falta é a linha da Beira Alta. Finalmente ponho esta questão. Quem vai beneficiar com esta modificação? A população? Eu direi perentoriamente que não. E a segunda questão mais evidente, para quando as obras serão finalizadas? Que os políticos informem a gente, que os utentes e as pessoas sejam informadas.